Mas afinal, ser e viver como mulher numa nação diferente de onde nós nascemos influencia ou tem alguma importância na nossa vida? Olá, YouTube! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cláudia Fett. Se tu não me conheces, já te inscreve, ativa o sininho das notificações quando tu te inscreveres e deixa o teu like para mim, porque aqui tu só encontras conteúdo de qualidade. E se quiseres ficar até o fim para constatar isso e depois te inscreveres, estás à vontade. O vídeo de hoje é um especial Dia das Mulheres, não é? Ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu senti bem forte no meu coração de trazer esse vídeo porque eu me propus com um propósito aqui no YouTube, trazer conteúdo de qualidade, conteúdo útil, conteúdo que possa vos servir para alguma coisa que possa vos edificar, conteúdo edificativo. Então esse especial Dia das Mulheres acho que vai ser um especial bem diferente do que nós costumamos a ver, não é? Porque eu vou trazer aqui aspectos bem importantes e que muitas vezes nós não pensamos nisso no que se trata de viver como mulher numa outra nação. Muitos deles também podem ser conteúdos bem simples, que talvez até já tenham passado pela tua mente, mas não tenhas pensado dessa forma que eu vou aqui mostrar. Então é muito importante que fiques até o fim. Então, mas afinal, ser mulher numa outra nação estrangeira, numa outra nação diferente, influencia na nossa forma de viver, na nossa forma de estar, na nossa forma de pensar sobre nós? A resposta é sim, sim, influencia sim. E antes eu vou vos contar uma pequena história. Havia uma moça que ficou órfã dos pais muito pequena e ela foi criada pelo seu primo. Quando a sua nação, né, a terra natal dela, foi dominada por uma estrangeira, não é, ficou sob jugo de um governo estrangeiro, todas as donzelas formosas, bonitas e virgens e novas foram levadas à força para o reino, para que pudessem ser a seguinte rainha daquele governo. E assim foi a história de Esther, ok? Esther era estrangeira no reino persa. Por que eu estou a vos contar essa história? Para justificar a minha resposta. Ser mulher estrangeira num outro país influencia em termos de oportunidade, em termos de livre-arbítrio. Eu vou chamar livre-arbítrio porque eu não gosto muito de usar o termo liberdade. Eu acho que hoje em dia ele está muito superestimado e muitas vezes é mal utilizado, então eu prefiro chamar de livre-arbítrio. Então, em termos de oportunidade, em termos de livre-arbítrio e em termos de segurança. Então, em termos de oportunidade, claro que em algumas nações as oportunidades para as mulheres vão estar mais abertas, não é? Eu não estou aqui a falar nem de feminismo, nem de ocupar cargos altos em empresas. Eu estou a falar de um simples acesso a poder entregar um currículo e trabalhar se ela quiser. E falando em querer, existe o livre-arbítrio. Claro que sabemos que em várias nações por esse mundo em que nós vivemos, as mulheres não têm o livre-arbítrio de escolher os seus parceiros, elas não têm o livre-arbítrio de escolher sair de casa ou ficar em casa para trabalhar, elas não têm o livre-arbítrio de poder escolher, poder estudar. E nisso estamos a falar em pleno século XXI. Então, sejamos conscientes quanto a esse aspecto. E em termos de segurança, sem dúvida nenhuma, sabemos que é grande o índice da violência contra a mulher em vários estratos. Violência contra a mulher física, violência doméstica, violência verbal, violência sexual. Então, pelo Google existem vários relatos, vários dados ao minuto de quantas mulheres são mortas, quantas mulheres são abusadas, inclusive crianças. Ser mulher numa nação diferente influencia a partir do momento que nós nascemos, desde a nossa infância até a nossa idade adulta, incluindo a nossa adolescência. E sim, Portugal está dentre esses países que faz sim a diferença em ser mulher, vivendo como mulher aqui. E uma das principais e grandes vantagens que eu aqui encontro como mulher é no quesito saúde. E é claro, isso não é só
para a mulher, é para todo mundo, mas especificamente para a mulher, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal funciona muito bem. Principalmente eu vindo de um país africano, que é o meu, né? São Tomé e Príncipe, se tu não sabes, eu sou santomense. Vou deixar aqui marcado o vídeo onde eu falo mais sobre isso. O sistema de saúde não funciona tão bem como em Portugal. E mesmo na Europa, muitas pessoas vêm para Portugal pois o sistema aqui funciona. Não só o sistema nacional, mas também o privado. O sistema nacional tem a grande desvantagem de ser um pouco mais lento, mas ainda assim é bastante eficaz. Já agora, um parênteses bem grande. Caso tu planejas te mudar para Portugal, caso tu estás em Portugal e não tens plano de saúde, por favor, faça isso com urgência. Não cometa o mesmo erro que eu cometi quando cheguei, porque disseram que ou eu teria seguro de saúde ou eu teria que ter o Plano Nacional de Saúde. E eu fui para a primeira opção, pensando que era a mais econômica e barata, e pagava um seguro de 200 euros, enquanto que o Plano Nacional de Saúde é gratuito. A única desvantagem é que tu podes esperar muito tempo até teres um médico de família. E o que é um médico de família? É um médico que vai te acompanhar ao longo dos teus casos, não é? Se tu tens uma doença, ele é que vai te encaminhar para os especialistas, ele é que vai te receitar as faturas, então tu tens essa vantagem de seguir apenas com um médico. Fechando os parênteses, tudo isso para dizer que sabemos que é grande o índice de cânceres nas mulheres, sabemos que saúde é algo importante e viver em Portugal faz mesmo muita diferença. Em termos de livre-arbítrio ou liberdade, Portugal também é um país super vantajoso. Há liberdade religiosa, há liberdade de poder escolher trabalhar ou estudar. Tu podes escolher viver em casa dos pais ou ter autonomia desde cedo. Então, nesse quesito, as leis políticas são muito boas. E eu acho que a cereja no topo do bolo para esse vídeo é a segurança. Portugal está entre os países mais seguros do mundo, pelo seu tamanho, né, que é pequeno, mas também pelas suas gentes em si. O português, como eu já expliquei em vários vídeos que eu fiz aqui no canal, vou deixar aqui e deixo claro que essa é uma análise minha, é um povo tradicionalmente caseiro, reservado. Então isso evita que haja mais fuga de segurança do que há. Não sei se eu estou a me fazer entender, mas resumindo, as pessoas daqui contribuem para que o país em si seja seguro. E é óbvio, depende das localidades. Obviamente que existem zonas um pouco mais perigosas e outras menos, mas eu estou a falar um panorama geral. E genericamente Portugal é um país muito seguro. E isso obviamente que faz diferença na vida da mulher, não é? Ela ali não está sujeita a outros tipos de agressões, outros tipos de agressão à sua individualidade como mulher. Mas em resposta à questão que eu fiz no início desse vídeo, eu tenho uma segunda, que é não. Viver como mulher numa nação estrangeira não faz diferença ou não influencia ou não tem importância em quem nós somos, como nos vemos e como vivemos. Mas Cláudia, como assim? Eu vou te explicar. Se por um lado nós temos as diferenças sociais, políticas, étnicas e culturais, por outro lado, nós temos os fatores pessoais, os fatores intrínsecos, os fatores humanos, os fatores individuais. E, apesar de individuais, eles são transversais a todos nós. Então, por isso, a resposta é não. Em qualquer parte do mundo onde tu estiveres, tudo que eu vou dizer a partir de agora não faz diferença. Começa por onde estás. E o primeiro fator que não faz diferença eu ser mulher em Portugal ou em São Tomé e Príncipe é a minha saúde, e isso é algo com o qual eu venho me debatendo ao longo dos anos. No fundo, todas nós sabemos a importância de cuidarmos da nossa saúde, mas enquanto jovens, e eu sou jovem, mulher africana, estou aqui, acredito, a falar para o meu público que é maioritariamente mulheres jovens, nós não damos a devida importância, nós não ligamos para a nossa saúde. Então, eu coloco aqui como meu propósito sempre alertar, sempre trazer para vocês o que é bom para mim, porque eu sei que é muito importante. Começando pelo nosso físico. Não é sobre aparência, pessoal. Não é sobre likes no Instagram. Não é sobre likes no YouTube. É sobre saúde. E eu já mencionei o fator
social, cultural, político de viver em Portugal e ter a vantagem de ter um sistema de saúde muito bom. Mas o fato de eu cuidar da minha saúde, eu me cuidar naturalmente, não tem nada a ver com onde eu vivo ou não. Então, quer esteja em São Tomé, Itália, Portugal, China, Japão, Argentina, Brasil, o importante é tu cuidares da tua saúde física. Como é que eu faço isso? Bebe água. Bebe água, sempre batemos nessa tecla, muitas influências a exibir as suas garrafas bonitas para beber água, mas não custa nada pegares um copo e beber 500 ml 6 vezes por dia, não é? Dependendo aí do teu peso, até 3 litros de água é saúde. Água é saúde e aproveitem quando temos, né? Comer é das coisas que eu mais amo fazer. Se tu não viste os vídeos em que eu fiz aqui receitas ou repliquei comida, vou deixar aqui todos eles marcados. Comer é um dos maiores prazeres que Deus nos proporcionou. Mas ainda assim é perigoso. É perigoso porque ele pode tanto nos dar vida como nos tirar a vida. E muitas das doenças têm origem no nosso sistema digestivo. E o nosso sistema digestivo começa pela boca, pelas papilas gustativas. Então educa o teu paladar para comer comida de verdade. Como assim comida de verdade, Cláudia? Comida de verdade é legumes, frutas, arroz, feijão, grãos, leguminosas, tudo que nós já sabemos. Quando estavas ali na segunda ou terceira classe na escola, eu tenho a certeza que a tua professora te ensinou sobre a roda dos alimentos. O que é saudável e o que não é. Bolachas de chocolate estavam lá para fazer parte da tua alimentação regular. Eu não estou a dizer que eu não como. Eu como. Mas a maior parte, a regra, não a exceção, a regra de uma alimentação saudável para uma mulher precisa de ser comida de verdade. Corta uma cebola, pica um alface, pica um tomate, faz um peixinho, faz um bife de frango, faz um arroz de cenoura. Come de verdade. E evite comer com regularidade fast food, que a longo prazo só te vai prejudicar. Meninas, mulheres, vamos fazer atividade física. Eu ainda hei de fazer um vídeo, se vocês tiverem interesse, sobre a minha jornada fitness, ok? Que eu ainda estou nela, estou a aprender muito e como é que eu consegui vencer o sedentarismo. Mas hoje eu vos digo que eu criei o hábito de me exercitar 3 vezes por semana. E é claro, depois de fazer algum tempo, o resultado estético aparece. Mas o primeiro vem a saúde, é o sono mais tranquilo, é os hormônios da felicidade que são libertos quando tu faz exercício físico, é a saúde da tua pele que se vê, é a boa disposição, é a motivação, é um conjunto todo. Então, se tu, menina, não praticas exercício físico, começa, simplesmente começa. Tem vários tutoriais pelo YouTube e o que tu precisas não é motivação, é disciplina. Ontem mesmo eu estava fora de mim para fazer exercício físico, mas ainda assim eu levantei e fiz. E tu tens que enganar o teu cérebro. O outro fator é o sol. Apanhar luz solar está comprovado cientificamente e não é à toa que Deus criou o sol para nos iluminar durante o dia, que faz muito bem à saúde, principalmente porque liberta a vitamina D. E esse é um fator que sim, faz diferença viver ou não num país estrangeiro, porque dependendo da tua localização geográfica, há mais sol ou menos sol durante todo o ano, influenciado pelas estações. Então, se tu vives num país tropical, aproveita. É de sair para colocar a cara no sol e apanhar um ar puro. Qual foi a última vez que tu... Para fazer isso, precisas de estar num país diferente? Não. Precisas estar onde tu estás. Respira ar puro, vai para a natureza, conecta-te com ela, procura saúde física. Vamos passar agora para o segundo aspecto que não é influenciado por viveres em X país ou Z país, que é a estética. E não é sobre o que tu fazes pela estética. Eu quero aqui falar de como tu te vês, como tu te olhas no espelho e vês mais pelos teus defeitos ou vês mais pelas tuas qualidades. Nesse vídeo aqui eu quero falar
de uma insegurança minha que eu tive durante muitos anos e depois eu passei a mudar o meu olhar, virou a chave e eu entendi que realmente se eu não me olhasse de forma diferente, eu iria para um caminho talvez irreversível, que é a minha assimetria facial. E assim, isso é perfeitamente natural, porque poucos seres humanos são 100% assimétricos e os que se assemelham simétricos não são sempre a 100%. E por que eu estou a falar disso? Porque é uma insegurança minha, principalmente quando eu estou a editar os vídeos, que eu na edição inverto alguns quadros, não é? E vejo o meu rosto, na verdade, como as pessoas pessoalmente me veem. E eu achava super estranho, mas eu tive que trabalhar em minha mente para me olhar e me apreciar, me achar bonita, porque se eu não fizer isso por mim, não importa o quanto as outras pessoas digam, ninguém vai fazer. E é o que eu quero deixar para ti hoje, mulher. Estás a se sentir mal, estás a se sentir embaixo, estás a te sentir assim, como se diz, embaixo do chão. Esse é o vídeo em que tu vais parar por pausa agora, vai à frente do espelho, olha-te e acha-te bonita. É uma construção de imagem. Não acontece de um dia para o outro, é um processo gradual. Eu ainda estou a trabalhar na minha autoestima, na construção da minha imagem. Eu te aconselho a fazeres o mesmo. Mas o fato de a autoestima, a estética, nascer de dentro para fora, não invalida o autocuidado exterior. E um segredo que eu aprendi é: vamos cuidar dos nossos cabelos, da nossa pele facial, das nossas unhas e das nossas mãos. Porque nós mulheres temos um fator genético diferente dos homens e cuidar dessas partes do nosso físico vai nos ajudar sim a sermos mulheres mais seguras, mais autônomas, mais autoeficientes e mais autoconfiantes. Não é à toa que eu tenho aqui uma lista completa de terapia capilar que eu ando a fazer no meu cabelo, do que eu não uso, que danifica a saúde do meu cabelo. Já fiz 2 vídeos sobre isso, sobre a minha doença autoimune, né, que eu tenho no couro cabeludo. Se tu não viste, vê aqui. Então é necessário procurar sim profissionais que te ajudem a cuidar da tua autoestima externa, mas uma não invalida a outra, ok? É do interior para o exterior. E como eu sempre estou a bater a tecla ao longo desse vídeo, isso não tem influência de onde tu estás. Estás errada, começa onde estás. Começa com uma máscara de aloe vera, por exemplo. Começa com uma máscara de argila na pele. Começa com unhas postiças, que é o meu caso. Começa, vais te deixando cada vez mais para trás e isso não é ser mulher. Mulher é sempre se priorizar no seu autocuidado. Também tem um aspecto espiritual que sim, viver num país estrangeiro ou não influencia e também não. Viver num país estrangeiro ou não influencia. E eu vou explicar porquê. Aqui em Portugal, por exemplo, há a lei da liberdade religiosa. Então, por exemplo, eu sou adventista e segundo a lei da liberdade religiosa, nós podemos não fazer algumas provas ou frequentar algumas aulas ao sábado sem correr o risco de sermos reprovados por isso, pelo facto de todo ser humano aqui em território português ser livre para escolher a sua religião. Então o exercício da religião aqui é muito facilitado, ao contrário de outros países que nós conhecemos que não é assim, não é? Tem nações que toda nação tem que seguir aquela religião porque senão é morta ou areva. Os próprios cristãos em épocas históricas passadas foram perseguidos simplesmente por crerem na Bíblia. Nesse quesito tudo bem, mas falando de espiritualidade, que é a conexão com o Espírito Santo, conexão com Deus, né? O estado da tua alma, isso não precisa de ser em X país ou em outro. Claro que determinados contextos econômicos, sociais e políticos não ajudam muito para desenvolvermos um estado espiritual pacífico, se eu posso assim dizer. Contudo, minhas queridas e meus queridos, contudo, comecemos já. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse é um verso bíblico que está em Salmo 37, 7 e 8. Se tu não lês, eu aconselho a ler. Se tu não tens contato nenhum com a Bíblia, não precisa. Esse é um conselho para tu despertares o teu espírito, para tu cuidares dessa parte, porque no mundo em que vivemos,
atentando aos contextos em que nós estamos vivendo, principalmente agora com essa guerra da Ucrânia, que todo mundo está mexido, e também teve o Covid, o espírito de muitas pessoas ficou abatido, o espírito de muitas pessoas foi destruído, né? Então precisamos de reavivar, e não há reavivamento sem fé. Então é preciso crer. É preciso crer. E falando especificamente de mulher, eu como mulher, viver nesse mundo sem uma fé, sem crer, é impossível. E eu particularmente falo crer em Deus. Obviamente o meu canal não é um canal religioso, não é? Eu falo das minhas experiências e respeito a liberdade de todas as pessoas. Mas como eu vivo resulta para mim, então eu acredito em Deus, eu acredito que Ele pode nos dar um espírito de paz, que é o que todos nós, principalmente nós mulheres, precisamos. Talvez tu tenhas dias sobrecarregados, e não é sobrecarga de tarefas domésticas ou de trabalho fora de casa, é sobrecarregada de espírito, é com um pesar de tristeza. Talvez os teus pais não estiveram aí para ti, talvez hoje tu tenhas passado por uma situação tóxica, sabe? O lado ruim de ser mulher, o lado esgotante de viver como mulher. Então eu quero deixar aqui nesse vídeo o meu apelo para que tu procures ter um espírito de paz, ok? Conviva bem com o teu passado, ele não te define, e pelo contrário, ele vai te permitir fazer um presente e um futuro diferente. E é isso, pessoal. Gente, esse vídeo saiu do fundo do meu coração, muito honestamente. Eu espero que vocês tenham tido um 8 de março maravilhoso, mas acima de tudo eu desejo que todos os dias sejam um 8 de março, seja o teu dia de mulher. E atentem, eu em nenhum momento aqui nesse vídeo falei da palavra empoderamento, porque eu acredito que naturalmente, se tu fores seguir a lógica de tudo que eu falei nesse vídeo, tu já tens um poder maravilhoso, que é ser mulher. Então, feliz Dia Internacional da Mulher e feliz todos os dias, mulheres. Um grande beijinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!